Bom dia! Chegando em uma nova semana, iniciando a segunda-feira aqui. Vamos aguardar uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Hoje nós temos mais uma live, onde a gente continua com o nosso livro. Ontem, às 7 horas da manhã, a Marisa fez a nossa 7ª live com a 7ª lei. E, enfim, a gente vem numa caminhada aqui, tentando trazer as consciências, trazendo um pouquinho de tudo que esse livro nos traz. E quando eu digo um pouquinho, é realmente o básico, o inicial, o essencial, porque vale a pena ler, vale a pena estudar. Desde ontem eu estou fazendo uma pequena revisão, reolhando, vendo minhas anotações, vendo aquilo que eu já estudei em outro momento, revendo os capítulos desse livro. Bom dia Juarez, bom dia Pati. Revendo os capítulos desse livro e a gente percebe que tem muito que a gente não consegue passar em um primeiro momento, né? Então é válido ler, é válido pegar esse livro e ler, ter um primeiro contato, talvez depois um segundo, porque cada vez que a gente entra em contato com ele, mais alguma coisa se revela, mais algum ponto que a gente não tinha ligado acaba sendo ligado. É impressionante o quanto tudo está conectado, todos os conhecimentos, tudo o que tem aí à nossa disposição está conectado de alguma forma. E nisso eu falo sobre a nossa vida, isso eu falo sobre a espiritualidade, sobre a ciência, sobre tudo que tem disponível, todos os estudos, todas as técnicas que a gente tem por aí. É incrível. Mas para iniciar o dia de hoje, a gente não pode esquecer da nossa cartinha, né? Então eu vou tirar aqui da nossa cartinha do Ho'oponopono. Vamos ver o que sai para o nosso dia de hoje, para a nossa segunda-feira de consciência. O perdão me liberta. Essa frase é o início da liberação de memórias dolorosas relacionadas a alguém. Quanto é importante soltar, né? Todos nós passamos por situações delicadas, por situações de mágoa, por situações que nos causam desconforto, mas a importância do soltar. Revisando o livro aqui, vai se falar muito disso também em uma das leis, né? E diz sobre aquilo, diz sobre a gente. Quantas vezes eu fico remoendo, segurando o passado, mantendo aquela dor e esqueço de olhar para o presente, esqueço de olhar para o futuro, né? A gente fica ali remoendo as situações, trazendo à tona novamente tudo aquilo que foi vivido no passado, às vezes por falta de consciência, às vezes E a gente deixa de colocar energia naquilo que é essencial, colocar energia naquilo que é a nossa intenção, naquilo que é nosso desejo. Inclusive, enquanto eu reestudava aqui, eu anotei uma frase que diz exatamente disso, que é de Jung, que é: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. E é fato. Quantas vezes a gente tem reações, tem atitudes que nos levam a decisões que a gente não gostaria, às vezes simplesmente por uma reação, por um impulso, por se deixar levar. Isso não tem a ver com o nosso presente, isso tem a ver com o passado que é reativado ali, né? Porque a gente é condicionado a tudo aquilo que a gente já viveu, a gente é condicionado a tantas coisas. Então, muitas vezes a gente acaba só reagindo. E aqui está a importância de parar, pensar e reavaliar o quanto vale a pena ficar ainda se apegando
as situações do passado. Bom dia, Val, bom dia, Pati. Bom ver vocês aqui. Para quem vai assistir a gravação, hoje a gente vai fazer uma breve retomada do livro. Vou tentar perpassar por todas as leis, mas se não for possível, amanhã a gente se encontra de novo e a gente dá continuidade. Mas acredito que seja importante olhar novamente para as 7 leis. Vamos iniciar pela primeira lei, que é a lei da potencialidade pura, né? Que justamente fala do nosso potencial, da nossa potência interna, do quanto a gente é ligado com o todo, né? E a nossa ativação dessa potência está em olhar para dentro, em todos os sentidos, né? Porque a gente é tudo isso tá na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso físico, inclusive. Então, é importante a gente tomar consciência de como a gente faz as nossas escolhas, toma as nossas decisões. Bom dia, Ju! Porque muitas vezes a gente acaba tendo o objeto como referência, né? Que é o nosso ego. Nada mais é do que o nosso ego. Quantas vezes a gente deixa o nosso ego estar à frente, ao invés de deixar o nosso eu estar à frente, né? E o fato de o nosso ego ficar à frente, que é quando a gente se baseia em dinheiro, quando a gente se baseia naquilo que a gente tem, num cargo, enfim, isso tudo se destrói muito facilmente. Quando a gente aprende a se basear naquilo que somos, naquilo que a gente é por essência, naquilo que a gente já construiu como ser humano, como consciência, como conhecimento, fica muito mais fácil. Porque o poder fica na gente, o controle está na gente. Não está em algo que facilmente pode ser derrubado, destruído, pode ser passageiro. Então, o nosso potencial está no nosso alto poder. E isso é permanente, né? O quanto é importante a gente ter aquele momento de silêncio para por vezes se reconhecer novamente, né? Porque é impressionante, mas a gente vai tendo estímulos diários, barulho o tempo todo. Eu sei que tem gente que inicia o dia já com a televisão ligada, trazendo notícias, enfim, inúmeros estímulos aos nossos ouvidos que não permite que a gente esteja com a gente mesmo. E aí a gente vai perdendo o nosso diálogo interior, né? A gente vai perdendo essa conversa da gente com a gente mesmo, que é o que nos leva à criação. Até porque é o ócio que nos leva à criação, né? Então, ter essa prática, tirar momentos para estar com a gente, tirar momentos para ficar em silêncio. E sim, no começo é desconfortável. Digo que é desconfortável sim, porque a nossa mente, ela vai trazer inúmeros pensamentos, inúmeras situações e tudo mais, mas aos poucos tudo isso vai se reorganizando. E a gente vai começando a entender o que tá fora e o que tá dentro. E as coisas vão ficando mais fáceis, né? Então, a gente vai trazer aqui, dando continuidade, a segunda lei, que é a lei da doação, que é a lei do dar e receber. O que é a lei do dar e receber? E aí, mais uma vez, como eu digo, a gente sempre tá com todos os conhecimentos conectados, com o todo conectado, porque é uma das leis que as próprias constelações familiares trazem, né? Que é essa lei da troca, é essa lei que nos traz essa clareza de que a gente está em conexão o tempo todo e que há essa importância entre o dar e o receber. Não adianta só dar, mas também
não adianta só receber. Quantas vezes a sensação, o prazer está muito mais em quem dá do que em quem recebe, né? Porque a gente tá aqui realmente nessa proposta, na proposta de servir, na proposta de entregar para o mundo. Hoje aqui eu tô trazendo alguns conhecimentos meus, eu não sei em quem vai chegar. Eu não sei em quem vai refletir, aos ouvidos de quem vai fazer sentido. Também sei que, possivelmente, algumas pessoas vão ouvir algumas partes e, inicialmente, não vão ter o entendimento do que está sendo dito, porque, em geral, também bate naquilo que a gente já tem consciência, naquilo que a gente já ouviu, ou se a gente está ouvindo a primeira vez, e aí precisa de repetição. Eu não sei para quem eu estou doando hoje, mas a importância de estar doando a cada dia, porque não adianta só eu acumular conhecimento, só eu ler, reler, enfim, guardar para mim. A gente está aqui justamente para plantar, né? A gente está aqui justamente para entregar para o mundo e tentar, da nossa maneira, trazer algo de bom. Então, quando a gente fala de dar, não necessariamente tem a ver com algo material. Muito pelo contrário, muitas vezes está no imaterial, as maiores atitudes, os maiores gestos, né? Que diz respeito à atenção, que diz respeito a carinho, a afeto, né? Que diz respeito a você chegar num ambiente, visitar alguém e trazer algo de bom, nem que seja a intenção e o desejo de algo bom para essa pessoa. Uma oração. O que você tem desejado a cada pessoa que você encontra? Já pensou se cada vez que você está caminhando na rua, ainda que você não conheça as pessoas que você está encontrando, você, ao invés de olhar para aquela pessoa e julgar a vestimenta, julgar a maneira que ela está andando, julgar a expressão da pessoa, se você intencionasse algo de bom, que ela tenha um dia bom, que, indiferente do que ela esteja passando, que ela consiga ter sabedoria para lidar com isso. Já pensou se a gente conseguisse transmutar todos os nossos julgamentos, todo o tempo que a gente perde nesse julgamento em algo bom? Intencionando indiferente de ser alguém dos nossos dias ou não. Porque se todos nós somos uma coisa só, se a consciência é uma só, de que adianta eu elevar somente a minha vida, a minha consciência e não intencionar para o outro, ainda que não esteja totalmente presente nos meus dias? Bom dia, Marisa! Então, a lei da doação, ela está para além de você conhecer ou não a pessoa. Ela está na tua intenção, naquilo que você deseja. Muito obrigada! Gratidão, Marisa. Então, quando a gente fala da lei da doação, tem a ver com isso. E aí a gente vai para a terceira lei, que é a lei do karma ou da causa e do efeito, que eu acho muito interessante, mais uma vez trazendo a conexão com todo o resto. Qual é a terceira lei de Newton? Alguém lembra? A gente está falando da ciência. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Será que não tem a ver com lei de causa e efeito? Que é a terceira lei que a gente traz aqui? Tudo está conectado. E quando a gente fala, então, dessa lei de causa e efeito, lei do karma, está justamente nas escolhas que a gente faz dia a dia. Nós somos escolhedores natos. A gente precisa fazer escolhas todos os dias. Inclusive quando a gente não escolhe, a gente está fazendo uma escolha. Então, o karma, ele implica nisso. Nas nossas escolhas, a escolha e a ação consciente. E muitas vezes a gente acaba inconscientemente escolhendo também, que traz aquela frase que eu trouxe no início, né? Que
enquanto a gente não se torna consciente de tudo, o inconsciente ele acaba dirigindo a nossa vida e a gente chama de destino, que foi o que Jung nos trouxe, né? A gente muitas vezes acaba colocando no destino a responsabilidade ou a culpa por tudo que acontece. E nada mais é do que aquilo que a gente acaba escolhendo. Tudo aquilo que a gente vive hoje tem a ver com escolhas que a gente está fazendo hoje, escolhas que a gente já fez, ou por vezes escolhas que nossos antepassados fizeram e que a gente continua escolhendo da mesma forma para se fazer pertencente a essa família, por que não? Então, muitas vezes a gente está fazendo escolhas, mas a gente não está tirando aquele ócio, aquele tempo para observar as nossas ações. Lembra que eu falei lá atrás? A importância de a gente ter um momento de silêncio, de se conectar com a gente mesmo? Muitas vezes está nisso. Quantas vezes na sua vida se repetem situações? Se repetem situações agradáveis e se repetem situações desagradáveis, seja no trabalho, seja nas relações, seja nos relacionamentos amorosos. A gente acaba revivendo repetições e por vezes inclusive reproduzindo para outras pessoas. E isso é importante a gente observar, aquilo que a gente está se queixando, emitindo, o que eu me queixo do outro sobre o outro, e aquilo que eu reproduzo para outras pessoas. Porque muitas vezes a mesma coisa da qual eu me queixo eu estou reproduzindo e eu nem percebo. Porque é diferente em quem dói e em quem faz doer. Agora, o que mais é importante saber é que o outro faz com você diz respeito a ele. O quanto você se deixa doer diz respeito a você. E aí sim, é importante olhar para dentro e entender por que eu tô deixando doer tanto. Por que eu estou responsabilizando o outro pelas escolhas que eu continuo fazendo de estar presente, de continuar nessa situação, de não fazer escolhas diferentes. Ainda que o outro esteja me causando dor, sou eu que estou permitindo diariamente a ele me causar dor. Eu não estou fazendo uma escolha diferente. Então, será que se torna responsabilidade do outro ou responsabilidade minha? Nas escolhas que a gente faz dia a dia, é sempre importante se perguntar, antes disso, quais são as consequências daquilo que eu estou escolhendo. A Marisa colocou aqui qual é a dificuldade de fazer a mudança, qual é a dificuldade de fazer escolhas. Talvez a dificuldade esteja em assumir a responsabilidade pela escolha que eu estou fazendo, com ônus e bônus. Todas as escolhas implicam em deixar algo para trás, para poder ter algo novo ali na frente. E a vida adulta ela tem disso. Assumir a responsabilidade das escolhas que a gente faz, com o ônus e com o bônus, com o que há de bom e com o que há de ruim. E muitas vezes a gente se permite ficar num emaranhado de problemas, de situações, porque aí justamente eu não preciso assumir a responsabilidade, porque eu posso dizer que, enfim, foram os problemas que me levaram para isso. Eu deixo que os problemas definam o destino, né? Daí a gente entra no destino de novo, daquilo que eu vou vivenciar. Mas isso também é uma escolha. Então, por vezes, ter um monte de problemas acaba sendo confortável, porque eu fico na posição de vítima da situação, porque eu não preciso me responsabilizar por aquilo que acontece. A Marisa colocou aqui, para chegar o novo precisa se abrir espaços para o novo. Precisa se abrir mão do velho. Para vir o bom, para vir o muito bom, eu preciso abrir mão daquilo que é bom ou daquilo que já nem é tanto. É igual guarda-roupa abarrotado de roupa sem uso, não joga
não sobra espaço para o novo. É fato. Agora eu te convido a olhar, já que a Marisa trouxe aqui, olhar para os seus espaços, na sua casa, no seu guarda-roupa. Como que está o seu guarda-roupa? Está cheio de roupas que você não usa? Está cheio de roupas que hoje já nem mais fazem sentido com o seu estilo ou que não te servem mais? Como que está o seu guarda-roupa? Quando foi a última vez que você tirou tudo para fora e olhou para o que tem lá dentro? Quando foi a última vez que você limpou tudo aquilo e entregou para quem talvez comece a fazer sentido agora? Talvez esse exercício possa ser incluído com um exercício de silêncio, de realmente se conectar com tudo que está ali, com as peças de roupa que eu guardo porque me trazem uma memória de um momento bom que eu vivi, ou me trazem a lembrança de um corpo que eu já tive, ou a esperança de retornar. Porque quando a gente mexe, olha, Marisa e eu estamos conectados. Quando mexemos no nosso guarda-roupa, mexemos em nossas emoções. Sem dúvida. Mexe com memórias. As memórias do que a gente viveu com aquelas roupas. Só que aí eu me pergunto o quanto a gente está preso no passado. E não se permitindo viver novas experiências. Transformar novos momentos em situações que valem a memória, que valem ser guardadas no guarda-roupa. A gente, por vezes, fica tão apegado em situações que a gente já viveu que qualquer mera possibilidade de viver algo diferente assusta. Porque a gente viveu coisas boas. Esses tempos eu ouvi, enfim, alguém falar que se você esteve em uma cidade ou em algum lugar que te trouxe emoções ou uma memória muito boa para você nunca retornar. E o entendimento disso está justamente nisso, porque qual a possibilidade de a gente voltar e ter a mesma sensação? Talvez a pessoa com quem você vai estar não é a mesma. A emoção que você está sentindo não é a mesma. Você já não é a mesma. A cidade já não é a mesma. Não são as mesmas pessoas que estão lá. O tempo não é o mesmo. Então, a possibilidade de você se frustrar por não sentir exatamente aquilo que você sentiu lá atrás é muito grande. Então, se permita viver novas histórias. Novos momentos. Vamos ver o que a Ju tá botando aqui. Como está a sua geladeira? Isso é saudável? Boa, Ju. Uma boa pergunta. O que tem dentro da sua geladeira? Limpar suas redes sociais, pessoas que não estão mais em sintonia conosco. Também é uma limpeza. Quem é aquela pessoa que você fica cuidando o tempo todo, se tá olhando as suas redes ou não, se tá cuidando o que você tá fazendo ou não? E vou ser bem sincera, talvez isso diga mais de você do que da outra pessoa. Porque é você que está cuidando, se ela está cuidando. Então, muitas vezes a gente acaba se deixando levar por essas situações, por pessoas que já não fazem mais parte da nossa vida ou que fizeram parte em dados momentos e não nos trouxeram coisas boas, mas a gente continua ali, remoendo, trazendo de novo à tona, pensando novamente nessa situação. Dando sequência às nossas 7 leis aqui, a gente chega na 4ª lei, que é a lei do mínimo esforço, que é aquilo que está de acordo com a nossa essência. Se a gente perceber em todas as leis, a gente vai trazer essa questão da autorreferência, que é o que a gente está trazendo aqui, que é olhar para dentro, que é olhar para tudo que está englobando as nossas vidas no dia a dia, né? Então, o nosso ponto de referência necessariamente precisa deixar de ser o nosso próprio ego. Porque se for o nosso próprio ego, justamente entra nisso. Eu não venho aqui falar, porque eu sei que a partir do momento que
eu estou emitindo, eu estou trazendo consciência, eu estou trazendo através da minha voz o que eu entendi desse livro, talvez tenha gente que não concorde. E se eu estiver baseada no meu ego, isso vai me ferir de tal forma, porque está baseado na necessidade de afeto, na carência, no medo. Agora, se a minha base está na essência daquilo que eu sou, se a minha base está em multiplicar, em semear, em trazer algo de bom, dificilmente eu vou me preocupar com as críticas que vierem. Muito pelo contrário, a gente vai trazer junto à tona talvez outras consciências que talvez eu, Aline, ainda não tenha percebido, ou que eu não esteja pronta para perceber. Mas quando a gente está fazendo através da verdadeira essência, tudo fica mais simples, mais leve, né? O mínimo esforço é despendido quando suas ações são motivadas pelo amor, porque a natureza se mantém unida pela energia do amor. Quando você busca exercer o poder e o controle sobre as pessoas, está desperdiçando energia. A lei do mínimo esforço, ela tem 3 componentes básicos, né? Que nos colocam para pôr em prática isso. Que é inicialmente a aceitação, você aceitar as coisas como elas são, assumir as pessoas, as situações, tudo é como precisa ser. Eu até posso intencionar e desejar que seja diferente no futuro e fazer algo a respeito. Mas aceitar que as coisas são como são nesse momento é muito importante. A gente para de brigar, a gente para de lutar com o que é real. Adianta eu brigar com o fato de que está chovendo lá fora? Isso tá no meu controle? Não tá. Eu posso olhar para isso com a beleza que tem, fazendo o que é possível hoje, ou eu posso ficar brigando com algo que eu não tenho controle, reclamando, me queixando, que talvez eu vá me molhar quando eu precisar sair. Vai resolver? Vai adiantar? Ou será que só vai me amargurar ainda mais por dentro? Então, não brigar o tempo todo com o universo, com Deus ou com aquilo que você acredita, mas simplesmente aceitar as coisas como elas são. O segundo ponto, o segundo componente básico é a responsabilidade. A gente começar a se responsabilizar pelo que acontece com a gente. E aí entra de novo naquilo que eu falo de você olhar para si quando algo acontece. E aqui eu vou trazer uma frase que eu marquei aqui. Quando você estiver decepcionado ou aborrecido com uma pessoa ou com uma situação, lembre-se de que não está reagindo à pessoa ou à situação, mas sim aos seus sentimentos pela pessoa ou situação. Esses sentimentos são seus. E o que você está sentindo não é culpa de mais ninguém. Autorresponsabilidade. Então, compreender isso completamente, sair do vitimismo, Ju, exatamente. Parar de me colocar como vítima. Aconteceu tal coisa comigo porque o fulano, aconteceu tal situação porque ciclano. Não. E eu? Aonde que eu estou nessa história toda? Onde está a minha responsabilidade? Onde está o meu protagonismo? Onde está o meu posicionamento como adulta na situação? Porque é muito fácil ficar no vitimismo. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Eu brinco, a Ju sabe disso, eu brinco que quando se trata de culpa a gente é muito generoso, né? A gente quer contribuir, distribuir para todo mundo, menos pra gente. Marisa, são expectativas que se joga no outro, sim. Se o outro não está agindo de acordo com o que eu acho certo ou errado, não diz respeito a mim.
a construção do outro é diferente, a expectativa quem está colocando sou eu. Agora, se a gente não consegue alinhar expectativas, ok. A gente também tem uma escolha aí. Em permanecer, sair. São escolhas. A gente entra de novo lá naquela lei que fala de que a gente é escolhedores infinitos. Se eu escolho permanecer, é uma escolha. Ainda que isso esteja me doendo. Ainda que eu esteja sofrendo, é uma escolha. E o terceiro componente básico dessa lei é a indefensibilidade, que fala de se desarmar, parar de se defender, parar de querer justificar o tempo todo, parar de tentar defender o seu ponto o tempo todo, querer que todo mundo concorde com aquilo que você acredita que seja certo. Talvez o certo para você seja isso. Para o outro não precisa ser, ainda que isso doa em você. As nossas percepções, os nossos ensinamentos, o que a gente acredita, diz respeito a toda uma cultura, diz respeito ao que a gente viveu na nossa família, os nossos traumas, as nossas dores. A gente vai criando culturas que são só nossas. E por vezes é possível a gente alinhar, mas por vezes não é. Então, por isso que vem a necessidade de escolher e se responsabilizar. Aceitar o outro como é e dizer que talvez isso pra ti não faça sentido. E tá tudo bem não fazer sentido pra você, e tá tudo bem vocês não conseguirem alinhar nesse sentido. Aí você tem uma escolha a fazer. Aceitar ou continuar. Mas continuar não implica em um outro necessariamente ser quem você tem expectativa que ele seja. E a quinta lei é a lei da intenção e do desejo. Quanta energia a gente coloca naquilo que a gente deseja? Qual a nossa intenção diária? A nossa intenção, ela organiza a nossa realização, aquilo que a gente vai realizar. Ela é o poder que nos move, que move o nosso desejo. Então, fala de energia também, aonde que você está colocando essa energia, aonde que você está intencionando, aonde você está colocando a sua atenção. A gente sempre fala que aonde a gente coloca a nossa atenção, a gente está criando. Então, se eu tô colocando a minha atenção na minha queixa, será que eu não tô criando mais disso? E a gente volta para a palavra, reclamar. Clamar de novo, pedir mais disso. O que você tá pedindo mais todos os dias? E, gente, é importante saber aqui que reclamar não é só aqui, tá? Reclamar é aquela suspirada quando você tá em uma fila e você tem que esperar e tem alguém que tá indo um pouquinho mais devagar. É aquela buzinada que não necessariamente é para impedir um acidente, mas aquela buzinada de queixa, reclamação, como se você tivesse o direito de passar no momento que você quiser, porque você... A Ju colocou aqui, literalmente, soltar as pedras na intenção tem muito a ver com escutar o nosso próprio silêncio. Exatamente. Qual a minha necessidade o tempo todo de estar verbalizando aquilo que não está de acordo com o que eu desejo? De novo, aonde eu estou colocando a minha intenção. Vamos dar continuidade aqui. A lei da intenção e do desejo, a gente poderia ficar horas falando aqui sobre isso, né? Duas frases em uma, deu ruim. Gente, a gente pode falar aqui sobre esse livro
Nossa, quando eu fui revisar ele, eu disse, meu Deus, a gente tem tanta coisa para falar ainda. A gente tem tanta coisa para viver. E dando um spoiler antes de ir para sexta lei, antes de revisar a sexta lei, na quarta-feira a gente vai estar fazendo um movimento em relação a isso, a olhar para cada um desses pontos, para tudo que a gente é, para cada ponto da nossa vida. Na quarta-feira à tarde, a Marisa e eu vamos estar com um evento e a gente está aqui para convidar justamente você para estar presente, porque vai ser um momento não só de consciência, de trazer ensinamentos, de trazer aquilo que a gente entende como certo ou errado, de trazer tudo aquilo que te impede de encontrar a sua essência, o seu verdadeiro eu. Mas a gente vai ter exercícios, a gente vai ter vivências. A gente pensou cada passo desse dia, desta tarde, para que ela seja o máximo aproveitado, para que de fato seja um mergulho em quem você é, em qual é a sua potência interior, a tua potencialidade, aonde você vai colocar a sua intenção e a sua energia, em que lugares da sua vida você tem colocado a sua energia. E a gente vai fazer um movimento em relação a isso. Não só de consciência, mas um movimento muito maior. Então, seria incrivelmente inebriante. A gente ficaria muito, muito, muito feliz se você estivesse conosco. Porque aqui está muito da nossa potência. Aqui está aquilo que a gente compreendeu como a nossa potencialidade pura, aquilo que a gente está criando, que é entregar para o mundo o nosso melhor, que é entregar para o mundo esse olhar que a gente tem para a vida. Então fica o convite, você pode nos mandar um direct, tanto aqui no ame.seja, como lá no Instagram da Marisa ou no meu. A gente vai ter um prazer enorme de te mandar exatamente como a gente pretende trabalhar, o que a gente pretende trabalhar. Mas o mais importante é que você venha preparado para fazer um real mergulho interno, para olhar para você mesmo. E a gente sabe que por vezes não é fácil, mas transforma tudo em algo muito mais fácil. Então aqui fica o convite. Para continuar, a gente vai para a sexta lei, que é a lei do distanciamento, que é você soltar, largar a mão do apego, largar mão, desistir de algumas coisas. Às vezes a gente precisa desistir. Às vezes a gente precisa se distanciar e abrir mão de algumas situações. Distanciamento é sinônimo de consciência rica, pois oferece liberdade para criar. Quando eu me distancio, eu enxergo de outro ângulo as situações. E por vezes isso permite a gente criar uma resposta e uma situação muito melhor, uma solução muito melhor para aquilo que a gente está vivendo. Quando eu tô no meio da situação, normalmente a gente acaba agindo pela emoção, pela reação. E se distanciar permite justamente a gente ter um outro olhar, sair somente da emoção. Hoje em dia se fala muito em inteligência emocional, mas a emoção não é inteligente. A única coisa que a gente pode aprender, de fato, é a gerir melhor as nossas emoções. E isso em qualquer situação. Isso é naquilo que você ouve e não gostaria de ter ouvido, naquele receio do julgamento dos outros, algo que você vai viver de diferente, alguma situação que você já vem vivendo há algum tempo que vem te incomodando. Distanciar é muito importante para conseguir olhar para isso diferente, encontrar novos resultados, novas soluções. Entre o ponto A e o ponto B, existem tantas possibilidades. Então você saber ter um objetivo é importante. Agora você
ter a disponibilidade e soltar o apego de tudo aquilo que você planejou minuciosamente, por vezes se permitir somente viver esse caminho, é muito importante. E a 7ª lei é a lei do Dharma, ou propósito de vida, que é justamente encontrar aquilo que você faz de melhor, aquilo que você é por essência. Fazer uma lista de quais são as melhores coisas que você faz no seu servir. E isso pode vir de uma situação pequena, de algo que você entrega e você nem percebe o quanto é importante para alguém, como de algo maior. É onde você coloca o seu amor, é onde você coloca a sua intenção. Ontem a Marisa trouxe a live justamente sobre essa lei. E eu convido quem não assistiu a live de ontem a assistir, porque vale muito a pena. E ontem a Marisa trouxe um exemplo muito bonito que foi da avó dela, sobre a massa frita. Vou mentir aqui um pouco, Marisa, mas a avó da Marisa tem mais de 50 netos, são 50 e tantos, que eu não vou me lembrar exatamente. E aí a gente se pergunta em quantas pessoas ela deixou a memória. São 13 filhos, isso eu lembro com clareza. Marisa, vai me desmentindo aí se você estiver por aí. Mas enquanto... 56, ó, não fui tão longe. Tava pensando em 58. Quantas pessoas ela deixou memórias, em quantas pessoas ela deixou marcas, quantas pessoas estão reproduzindo aquilo que ela trouxe de bom, massa assada na chapa do fogão. Eu já misturei aqui um pouquinho com aquilo que pra mim faz sentido. Mas quantas memórias maravilhosas essa senhora deixou naquilo que talvez para ela era simples de fazer e que ela nunca pensou o quanto de memórias, o quanto de emoções boas, o quanto de sensações boas ela deixou nessas pessoas. Então, a gente precisa, para encontrar o nosso propósito de vida, muitas vezes parar de se perguntar o que eu vou ganhar com isso, e sim começar a se perguntar como eu posso ajudar, como eu posso ajudar o outro, como eu posso ajudar o mundo. O que tem de melhor em mim que eu entrego com amor, que eu consigo comunicar, que eu consigo fazer, enfim, que pode ajudar o mundo. Essa é a maior das perguntas para se encontrar o propósito de vida. Qual é o seu talento que só você tem? Vamos ver aqui, a Ju tá mandando... Mais de 50 pessoas saliva quando vem essa lembrança e passam adiante. Exatamente. Mais de 50 pessoas salivam só de lembrar. E a Marisa colocou, como eu posso servir? Exatamente. Que entra mais uma vez naquilo de que a gente está aqui para servir, de entregar o nosso melhor para o mundo, de entregar algo que faça sentido. Então eu te convido hoje a realmente colocar no papel quais são as suas expertises, o que você faz de melhor, o que você faz que pode colaborar para a gente ter um mundo melhor, para ajudar uma pessoa que seja. Se uma pessoa estiver ouvindo essa live e conseguir trazer algo de bom para sua vida, conseguir colocar em prática o não julgamento, a intencionalidade, o silêncio, a doação, o distanciar. Se uma pessoa começar a conseguir aplicar isso nesses dias, começar a conseguir silenciar todas as vozes que a gente traz na nossa cabeça, seja daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente está vivendo, se conseguir minimamente reorganizar essa live, tá feita.
Então, o sucesso da nossa jornada, ela não está no destino final. Ela está no caminho. E a gente está nessa caminhada junto. Pessoal, por hoje a gente vai encerrar. A gente conseguiu trazer uma breve consciência sobre esse livro. Ainda que a gente tenha trazido da nossa forma, eu te convido a ler esse livro, a resumir esse livro, a estudar esse livro. Porque eu sei que tem gente que vai ler esse título, 7 Leis Espirituais do Sucesso, e já vai fazer um monte de situações na sua mente aí, porque fala em espirituais. Mas a gente é espírito também. E quando a gente fala sobre esse livro, a gente fala sobre as 7 leis da vida, que vão fazer a sua vida ser muito mais tranquila, que vão fazer você ter uma consciência sua muito maior, uma segurança maior, largar um pouquinho a mão da ansiedade. E amanhã de manhã, a Marisa já tá trazendo aqui, a gente tem mais, às 7 horas da manhã a gente vai estar novamente aqui com vocês, talvez trazendo mais um pouquinho desse livro ou trazendo coisas novas, novas consciências, mas a gente espera vocês, a gente tem dia a dia tentado trazer o melhor, o nosso servir, a nossa potência, o nosso propósito de vida, e a gente fica muito feliz com a presença de cada um de vocês e de vocês que estão assistindo a gravação, tá bom? O nosso grupo do Telegram, onde tem o PDF desse livro, está no link da bio, é só clicar lá e entrar. Vai ser um prazer imenso ter vocês lá. Uma ótima semana, que vocês possam criar infinitas possibilidades, que vocês consigam aos poucos ir aplicando. Se vocês não conseguirem aplicar um dia inteiro, que vocês aos poucos consigam ir percebendo em que momento eu julguei, em que momento eu reclamei, em que momento, e aos poucos modificando tudo isso dentro de vocês. E ficaria muito feliz se vocês compartilhassem conosco, é um prazer imenso escutar a história de cada um, fazer essas trocas e, enfim, estar com vocês. Um beijo, uma ótima semana e até amanhã de manhã.